Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Gratidão. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário, é importante para a gente ter engajamento. Você sabe quem foi essa mulher? O nome dela é Maria Quitéria. Para alguns, foi uma mulher petulante, cheia de contradições, que um dia acreditou ser um soldado. Para outros, foi uma mulher egoísta que pensou na vitória de modo particular e teria se alistado para garantir o salário mirrado de soldado, embora durante um ano não tenha recebido salário nenhum. Que tipo de mistério apoderou essa mulher? Repleta de fé, como se o futuro tocasse sua pele, acreditou no Brasil de amanhã. Parece até um desatino imaginar uma mulher indo para a guerra no século XIX, mas ela fez. E contar que uma pessoa um dia bateu na porta da casa dela e perguntou para o dono da casa: tem rapazes aí para se alistar no exército? Por quê? O Brasil tinha feito já a independência com Dom Pedro, no 7 de setembro, né? Porque Dona Leopoldina proclama no dia... a Leopoldina, ela decreta no dia 2 de setembro, com Bonifácio no Rio, a independência, entrega a carta para o imperador em São Paulo. Dom Pedro estava saindo da casa da Domitila, subindo, né, de Santos para São Paulo. Quando ele passa mal, ele tem um mal-estar, e no Riacho do Ipiranga ele recebe a carta e proclama, ele arranca, né, as cores branca e azul do governo português e dá os proclames, ele fala e dá o grito da independência ou morte. Inclusive ele é canhoto. Nas imagens você vai ver ele com o braço direito empunhando a espada, né? Ele era canhoto, então ele dá os proclames. Já havia ocorrido a independência. Só que os portugueses não queriam, eles queriam continuar dominando o Brasil. E na Bahia estava muito difícil. E foi um homem lá chamar os homens para lutar contra esse poderio português. E o pai da Maria Quitéria falou: não tenho, eu só tenho escravos aqui, eu não vou ceder escravo nenhum. E a Quitéria, ela disse o seguinte: pai, eu quero ir. Ele falou: não, você está doida, você não vai. E ela, escondida, foi se alistar, cortou a vasta cabeleira dela, cortou os cabelos e se tornou um soldado. E ninguém, porque assim, ninguém achou que era um homem, que era uma mulher. Acreditaram que era um homem. Quantas vezes essa mulher deve ter se sentido só, com fome, cansada, esgotada, depois de longas caminhadas, fugas perigosas e humilhada. Somente uma mulher que se sentiu rebaixada ou miserável pode entender por que Maria Quitéria entrou para essa guerra. Enquanto as outras mulheres da sociedade tentavam ser finas e elegantes, ela conseguiu a igualdade junto aos homens. O que será que passava na cabeça da Quitéria? A gente nunca vai saber. O seu lema era avançar, forçar, sair vitoriosa a qualquer custo, e por isso ela foi considerada a mais corajosa de toda a tropa. Ela nunca voltou atrás diante de qualquer obstáculo, fosse qualquer um o seu oponente. Uma muralha, uma cortina de fogo, estava ela lá para transpor. A pergunta que todos faziam: será que ela sabia se defender? E se defendia muito bem. E ela manejava e atacava tão bem quanto qualquer homem, principalmente o punhal, a espada, qualquer tipo de armamento frente ao inimigo. Diziam que ela era tão boa quanto um homem que chegava a ser difícil de distinguir. Quitéria, como eu te admiro. Você sonhou sem adormecer, você não pediu a liberdade de joelhos, mas você conseguiu com a espada em punho. Existia nela o espírito da vitória, e insensível a qualquer perigo, a Quitéria se embriagou na certeza divina pela liberdade do nosso país. Quitéria me inspirou muito, e eu escrevi o livro dela. Cadê o livro? Já vou mostrar para vocês. E eu escrevi esse livro aqui, ó,
Maria Quitéria, a nossa Joana d'Arc brasileira, eu escrevi numa pousada, lá na pousada do Pelourinho que eu escrevi. Gente, relembrar fatos históricos é muito importante para ter consciência da orientação para a verdade. E como escritor, eu fico muito triste diante da negligência sobre os fatos decorrentes da vida da Maria Quitéria de Jesus e de outras mulheres que amaram profundamente o nosso país. A vida está recheada de exemplos de personagens femininos que conseguiram fazer a diferença. É esse espírito de transformação que o todo, ou seja, a alma anseia. O corpo, a mente, a alma da Quitéria arderam em total paixão por um único ideal. Enquanto os muitos estavam adormecidos, ela acordou para trazer as boas novas da liberdade. Atualmente, em terras brasileiras, a ordem do dia parece ser a desordem do esquecimento. Mas o que pode tornar essa personagem tão interessante a ponto de eu ter escrito um livro? Primeiro, ela não é uma ficção, porque Maria Quitéria é real. Ela é uma mulher heróica, cheia de algo que às vezes falta nas mulheres, que é a decisão. Em segundo lugar, a sua história serve para ensinar que todos nós, mas especialmente as mulheres, a gente tem uma heroína interna em nós, que é muito possível de ser despertado, na verdade, no homem e despertada em todas as mulheres. E sob o olhar contemporâneo, hoje ela poderia ser considerada estranha ou até inconveniente, mas eu digo que ela foi virtuosa, ou até mesmo uma mulher muito doida para ser recrutada no Exército Brasileiro do século XIX. É importante lembrar, como eu disse para vocês, que em setembro de 1822, quando Dom Pedro lançava ao chão as fitas branca e azul ao chão, as fitas de Portugal, os portugueses estavam tentando ainda dominar o Brasil. E essa teimosia estava causando estragos no Brasil, especialmente na Bahia. E, na minha opinião, só o fato de ter sido uma mulher presente, não no meio da tropa, mas na linha de frente, já seria importante o bastante para entender que o grito final da liberdade do Brasil foi feito na Bahia, em julho, em 1823, e por isso é tão importante. Triste, triste patriarcado, que parece ter amputado o coração dos homens que ainda teimam em dar a voz apenas aos heróis masculinos. O pai de Quitéria já tinha proibido ela de ir para a guerra, mas, como eu disse, ela mentiu. Ela cortou o seu cabelo, ela se enfeiou e se transformou-se no soldado chamado Medeiros. A Maria Quitéria, ela deu o nome de Soldado Medeiros e entrou para o regimento da artilharia Batalhão dos Periquitos. Maria Quitéria não apenas lutou bravamente na Guerra da Independência, mas buscou, com a sua participação, a igualdade das mulheres na sociedade. Ela também recebeu os títulos de Heroína da Independência do Brasil, Cadete da Independência, Joana d'Arc brasileira, além de ser a patrona do quadro complementar dos oficiais do Exército. Portanto, Maria Quitéria foi a única mulher a receber os títulos de Heroína da Independência do Brasil, Cadete da Independência, Joana d'Arc brasileira e Mulher Soldado do Brasil. Ela não apenas lutou na Guerra da Independência, mas buscou, na sua participação, a igualdade das mulheres na sociedade. Ela se declarou voluntária à defesa da pátria em 1822, indo contra a vontade do pai. Ela lutou bravamente na Conceição, Itapuã, Pituba e Foz do Paraguaçu, não junto aos soldados, mas na frente da tropa. Ela conseguiu a igualdade e respeito junto aos soldados, lutando com eles. Foi a única brasileira a sair em campo na linha de frente para defender como soldado a soberania do Brasil. Recebeu do general Pedro Labatut honras do primeiro cadete, após vencer as tropas portuguesas. Sabe por quê? Ela lutou praticamente sozinha com os portugueses que iam descendo dos navios. Ela foi com uma faca, ela ia acabando com os portugueses. Emissária, relatou os feitos ocorridos em terras baianas na corte, lá no Rio de Janeiro.
o imperador Dom Pedro lhe ofertou a comenda, cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro, em 1823 por sua bravura. Ela causou impacto ao montar o seu próprio cavalo, quando esse costume nenhuma mulher fazia. Fardada, ela chocou a opinião pública. O mesmo ocorreu com seu corte de cabelo, porque nessa época apenas aparar as pontinhas tinha que ter o consentimento do pai. Em 11 de maio de 53, ficou estabelecido a ordem de colocar em todos os quartéis o retrato de Maria Quitéria, a mulher soldado. Em 1953, a Casa da Moeda cunhou a medalha Condecoração do Centenário Maria Quitéria de Jesus. O Exército reconheceu seus feitos, instituindo pela portaria ministerial Medalha Maria Quitéria. A primeira turma do quadro complementar de oficiais recebeu segmento feminino chamado Maria Quitéria. Também foi concedido como patrono do quadro complementar de oficiais em 1996. E outros títulos foi sendo dado a ela. Em decreto presidencial, diz que na festa de 2 de julho, que se deu o máximo de destaque para Maria Quitéria de Jesus. Em 2009, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprova a mudança do nome do Livro dos Heróis para que se coloque também o nome de Maria Quitéria de Jesus. E foram instituídos na Câmara Municipal de Salvador, bem como na Câmara Municipal de Feira de Santana, as comendas para Maria Quitéria de Jesus. Incrível tudo isso, né, gente? É imprescindível que a gente relembre esses fatos para que o nome de Maria Quitéria seja honrado. Quando eu fui numa festa em 2 de julho na Bahia, e eu perguntava quem é essa jovem vestida, era só o rosto dela que aparecia nos desenhos, eu falei, quem é? As pessoas falavam assim, não sei. E eu, como é que vocês estão carregando estandartes com ela e não sabem quem é? Isso já me chamou a atenção. Aí quando eu cheguei em São Paulo, fui pesquisar no Google, eu só encontrei Maria Quitéria Pombagira. Falei, não é possível. Essa mesma pessoa que vocês carregam em estandarte não pode ser a Pombagira, gente, tem uma coisa estranha. Fui pesquisar e nasceu esse livro, A História da Maria Quitéria. Maria Quitéria, que ela vai na frente dos soldados e combate e tira os portugueses aqui do Brasil. Inclusive, em uma das lutas, ela sai praticamente sozinha. Ela era pequenininha, ela não tinha nem 1,60 m, gente. Ela era baixinha, pequenininha. Quando ela luta, quando os portugueses descem dos navios, e ela luta com um facão contra eles, ela praticamente sozinha, sem medo nenhum. E ela chegou a ter uma filha, inclusive. Quando termina toda a guerra, e ela tinha um problema de inventário da casa do pai, porque o pai se casa pela segunda vez, e essa mulher, quando o pai morre, toma posse da casa. Era uma espécie de um sítio que eles plantavam mandioca. E ela, como filha, como herança, precisava do dinheiro para tocar a vida, porque o soldo de soldado era muito pouco. Essa viúva se apossa do sítio com os filhos do casamento do pai, e praticamente a Maria Quitéria fica sem dinheiro. Pela conclusão do livro, pelo que eu entendi, na minha opinião, como eu vislumbro aqui, eu acho que ela se tornou uma alcoólatra e acabou vivendo até nas ruas de Salvador, e perdemos o contato de onde estaria toda uma geração de Maria Quitéria. Então eu escrevi esse livro, tá? Então, a nossa Joana d'Arc brasileira, onde todo o significado dela praticamente é perdido no Brasil. Era muito importante que professores lessem sobre Maria Quitéria. Inclusive, me coloco à disposição. Eu fiz uma tiragem de 5.000 livros, se eu não me engano, dos quais 60% desse material eu doei para as bibliotecas de Salvador. Eu mandei para as bibliotecas de presente, entreguei esses livros até para que perpetuasse a história da Maria Quitéria, tá? Só para vocês terem uma ideia, como o meu trabalho é mais valorizado no exterior do que aqui, essa daqui é uma matéria que eu imprimi, é uma revista sueca
que eles valorizam mais meu trabalho fora, onde eles falam a matéria da Maria Quitéria, uma revista sueca. O meu livro, enfim, já saiu na Alemanha, saiu na Dinamarca, na Suécia, olha que incrível, tratando da Maria Quitéria de Jesus, a nossa heroína, ou seja, os estrangeiros querem aprender mais sobre Maria Quitéria do que os próprios brasileiros. Gente, vamos acordar. Essa mulher é chamada de Joana d'Arc brasileira, tendo em alto respeito no exterior, e aqui no Brasil não se fala. Vamos perpetuar Maria Quitéria de Jesus, a nossa Joana d'Arc brasileira, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula. Namastê, gratidão por um dia abençoado.